Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas, sotaques dentro de um único país, o Brasil. Um país com gigantesca diversidade étnica. Mas se essa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se essa diversidade deve realmente ser celebrada, por que usamos as diferenças como critérios para julgar uma pessoa? Essas perguntas podem ser respondidas através de uma análise histórica. Olá, vamos falar aqui da Semana da Consciência Negra. E para entender essa semana, é extremamente importante conhecer os acontecimentos históricos para ajudar a corroborar os argumentos que aqui serão apresentados. Pois bem, para falar dessa semana, é necessário falar um pouquinho sobre o surgimento do Estado moderno, que surge no final do século XIV, início do século XV, e a partir daí nós tivemos uma burguesia que, acumulando capital, começou inclusive a defrontar a própria burguesia e a financiar expedições marítimas com o objetivo de encontrar metais preciosos, de estipularem mais rotas comerciais destinadas à Índia, ao Oriente Médio, de uma forma geral. Pois bem, o resultado dessa busca incessante foi a invasão da América no final do século XV, início do século XVI, entre 1500 a 1504, por volta desses anos aí, e os europeus, quando aqui chegaram, encontraram um contingente de mais de 80 milhões de índios que foram escravizados até 1516. Pois bem, os nativos, que eram muito rebeldes, não conseguiram se sujeitar a essa opressão dos europeus. A partir daí, os europeus viram a necessidade de procurar uma nova mão de obra. E o palco dessa busca incessante por mão de obra foi a África. A partir daí nós tivemos um dos períodos mais tristes da história, que foi quando milhões de africanos foram trazidos para a América para serem torturados, mutilados. Exemplos de mutilações, perderam a língua, dedo, enfim, uma série de maldades, de crueldades que nos dias atuais seriam inconcebíveis. Essa forma de exploração seguiu até os anos de 1800. Antes, porém, em 1700, nós tivemos um grande acontecimento na Inglaterra, que foi a primeira Revolução Industrial. E a Inglaterra começou a divulgar ou propagar uma ideia de libertação dos escravos. Porém, essa ideia de libertação não era porque era justiça, mas os ingleses viram na mão de obra africana um grande mercado consumidor. E em 1800, como eu disse, começa-se essa política de abolição da escravidão. A partir de 1880, houve as políticas abolicionistas no Brasil e a partir daí houve uma liberdade dos africanos, dos descendentes de africanos, muito mais formal do que real. Por quê? Porque aos negros não foram dados os mesmos direitos que eram dados aos grupos brancos. Aos negros, muito pelo contrário, foram segregados em determinadas regiões das cidades, regiões periféricas, e a partir daí, inclusive, nós começamos a ter as primeiras favelas do Brasil, o surgimento desses conglomerados de indivíduos de cor que não tinham oportunidades nos grandes centros urbanos. De 1900, e aí a gente andando um pouquinho na história, de 1900 até 2000, os negros não tiveram oportunidades. Não tiveram oportunidade de trabalho, não tiveram oportunidade de educação, não tiveram oportunidade de ter uma saúde de qualidade, de ter uma vida digna. E a partir de 2000, quando nós começamos a ter determinados movimentos sociais pregando que havia essa necessidade de criar mecanismos do Estado para poder ajudar essas classes minoritárias, é que surge aí no meio desse contexto aí o que a gente chama hoje de cotas raciais. O que são as cotas raciais? Cotas raciais são programas de governo que tendem a ajudar determinados grupos considerados minoritários e que não têm as mesmas oportunidades que os grupos dominantes. A partir de 2000, nós tivemos aí determinados grupos sociais reivindicando alguns direitos para as classes consideradas minoritárias. E no meio desse contexto aí surge o que é conhecido hoje como cotas raciais, que tem o objetivo único e exclusivo de ajudar os grupos considerados minoritários e que não têm o acesso à educação que as classes dominantes têm no nosso país. As cotas correspondem hoje a cerca de 20% das vagas ofertadas nas universidades federais, porém, a meu ver, esse número é muito pequeno diante do quadro de desigualdades históricas que os negros sofreram no Brasil e ainda sofrem. A pergunta aqui será, e aí, será que estamos saldando esse débito com os negros? As cotas raciais
é uma ação afirmativa adotada por alguns países para amenizar as desigualdades sociais, econômicas e educacionais. No Brasil, as cotas raciais foram adotadas por volta dos anos 2000. O sistema de cotas raciais no Brasil não beneficia apenas os negros. É comum a reserva de vagas ou empregos para indígenas e seus descendentes. Algumas universidades também destinam parte de suas vagas para candidatos pardos. Independentemente do tipo de cota racial a ser adotado, o candidato deverá passar por uma entrevista. A subjetividade dessa entrevista é um dos problemas em relação às cotas raciais. Em 2007, na Universidade de Brasília, 2 irmãos gêmeos foram considerados de raças diferentes. Um pôde concorrer pelo sistema de cotas raciais, o outro não. Com a repercussão desse caso na mídia, a Universidade de Brasília considerou os 2 irmãos como sendo negros e ambos puderam ser inclusos no sistema de cotas raciais. Mas a verdade é que as cotas raciais, apesar de ser um tema polêmico, é uma medida de inclusão dos negros nas universidades necessária. E nas próprias salas de aulas, vê-se que o número de alunos negros, mesmo com as cotas, ainda assim é inferior, considerando que a maior parte da população brasileira é negra. E na política não é diferente. Eles estão lutando por seus direitos e pelo direito do povo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2014, 55% dos 25,3 mil candidatos eram brancos, 34,9% pardos e 9,2% negros. Dos 1,6 mil eleitos, 75,6% são brancos, 21% pardos e apenas 3,1% negros. No Congresso Nacional, dos 594 parlamentares, menos de 10% são negros. É perceptível as diferenças. Em toda a história, podemos destacar inúmeras personalidades negras que fizeram a diferença, como Marina Silva, negra e mulher, que foi candidata à presidência em 2010, Benedita da Silva, que foi a primeira governadora negra do Brasil, após a renúncia de Antony Garotinho, Joaquim Barbosa, que foi o terceiro negro a se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, Milton Santos, geógrafo e professor. No começo da história também tivemos Zumbi dos Palmares, que foi um líder negro que lutava contra a escravidão, João Cândido, que foi militar e líder da Revolta da Chibata, de 1910. Mesmo o Brasil sendo um país onde a população negra predomina sobre a população caucasiana, a representação negra na política é quase inexistente. Foi realizada uma pesquisa acerca da história da propaganda, mais especificadamente entre 1900 e 1970, onde analisa o percentual de propagandas que apresentam imagens de pessoas negras. A pesquisa revela que durante este período a propaganda com o negro mostra-se sempre inconstante, com oscilação entre o período do final da década de 1950 e de 1960, onde houve um considerável aumento, graças quase que exclusivamente à presença das publicidades, onde as propagandas principais eram jogadores de futebol da época, como por exemplo Pelé. O negro na mídia é retratado em imagem sempre da mesma forma: socialmente carente, trabalhador braçal, malandro ou atleta. Alguns podem argumentar que essas são as únicas opções possíveis, mas dizer isso só revelaria ignorância quanto ao visual do negro no cotidiano. Não existe um padrão simples assim. O racismo sempre foi um tema muito polêmico e que esteve em constante debate. Mas você já parou para se perguntar o que é o racismo ou por que ele está tão presente na nossa sociedade? Podemos definir o racismo como a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior à outra. Essa noção tem base em diferentes motivações, em especial características físicas e alguns traços do comportamento humano. O racismo em uma pessoa, ele pode ter diversas origens, depende da história de cada um. Por exemplo, se uma pessoa ela cresce ouvindo que existem diferentes raças e que uma é superior à outra, ela acaba se tornando racista. Ou quando acontece algum evento em sua vida e esse evento acaba moldando seu pensamento. Embora no Brasil haja uma forte mistura de raças, a incidência do racismo pode não ser tão evidente para alguns.
mas ela não deixa de existir. Em alguns casos, pode ocorrer de forma sutil, em que nem é percebido pelas pessoas. Pode acontecer em forma de piadas, xingamentos ou quando simplesmente se evita o contato físico com uma pessoa negra. A maioria das pessoas não se considera racista, mas a verdade é que nenhum lugar está protegido do racismo. Nas origens da nossa sociedade colonial, nosso país ficou marcado pela questão do racismo. Mais do que uma simples herança do nosso passado, essa problemática racial toca o nosso dia a dia de diferentes formas. Quando alguém autodefine que sua pele é negra, muitos se sentem deslocados. Talvez chegamos a pensar que alguém só é negro quando tem a pele muito escura. Com certeza, esse tipo de estranhamento e pensamento não é misteriosamente inexplicável. O desconforto, na verdade, denuncia nossa indefinição mediante a ideia de diversidade racial. Nas ações do aparato repressivo, a população negra se evidencia, constituindo-se com uma maioria entre vítimas fatais de violência policial. Durante muito tempo, a questão do racismo foi suavizada pela obra de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. Mas não importa como a violência surgiu na mente das pessoas, mas vale ressaltar que, se ela for comprovada, é um crime previsto por lei, infiançável e não prescreve. Na comunidade do Espinho, a 12 quilômetros de Gouveia, Minas Gerais, moram 60 famílias de negros, onde já foi um quilombo. Elas vivem da aposentadoria, fabricação de farinha de mandioca, do plantio de milho, feijão e do artesanato. Geraldo Eugênio Silva, 76 anos, aposentado, nasceu no Espinho. Teve 8 filhos, que hoje moram espalhados por Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e uma filha em Gouveia. Os jovens acabam indo para a cidade. Os que ficam aí os aposentados e no mais alguém que não sai para fora de jeito nenhum, sabe? Mas a juventude daqui completamente mora tudo fora. Por que que não tem? É um lugar sem recurso. Muitas casas ficam fechadas. Na comunidade existe uma igreja católica e uma escola de ensino fundamental. As casas são bem humildes. Geraldo participa do Caboclinho. São 16 integrantes que cantam e dançam em Folia de Reis, Festa do Divino, Festa de São Sebastião e Nossa Senhora do Rosário. Já viu ou conhece o brinquedo do Caboclinho, já? Aquele povo que veste de pena, veste aquela saia de pena, capacete de pena e tem as flechas que batem. Então aquele brinquedo aí é nosso aqui, é eu que sou o chefe da turma, sabe? Já foram convidados para ir à Alemanha. Eu fui chamado para ir lá para a Alemanha fora, mas os bobos daqui, os coió, ficou com medo de entrar em avião. E por mim a gente ia, eu estava gostando demais. Por que é quilombola? Porque aqui tem uma serra que chama Quilombo. Serra do Quilombo, é que morou uns escravos aí, sabe? Inclusive tem até desenhos na lapa dos escravos velhos, tem das antiguidades. Vemos nesse povo sofrido a verdadeira face do brasileiro, alegre, mesmo com toda dificuldade. É inadmissível deixar de evidenciar um dos elementos que contribui para a formação da cultura brasileira. Por questão de seus traços fisionômicos, é quase impossível falar da Semana da Consciência Negra sem deixar registrado sobre um povo previamente sentenciado por grande parte da população. Uma etnia covardemente julgada que sempre teve sua cultura atrelada à escravidão e ao racismo, simplesmente pela pigmentação de sua pele, antes mesmo de revelar seu imensurável valor como ser humano. Quase metade da população é negra, parda ou mestiça. Depois da abolição à escravatura, os negros ainda sofrem com o preconceito silencioso ensinado que leva pessoas desde sua infância a terem ideias e atitudes preconceituosas, que ferem a alma e ofusca o direito adquirido de que todos são iguais em direitos, deveres e obrigações.
Todos os dias, ONGs lutam pela equiparação da igualdade racial, social e política na tentativa incansável de mudar a imagem do negro no país. Conscientizar é sentir a necessidade de lutar contra as discriminações raciais onde quer que elas se manifestem, porque ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele. Para uma pessoa odiar a outra, ter preconceitos, antes ela precisa aprender. E se pode aprender a odiar, essas pessoas podem ser ensinadas a amar. Essa é a ideia da Semana da Consciência Negra. É Maracanã, Mineirão, Morumbi, é congado, é jongo e é samba no pé. Se liga que meu povo é isso aí. Laiá, 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 laiá. Se liga que o Brasil é isso aí. Cuiabá de queijo, torresmo e tutu. É Brasil de sangue, suor e amor. É Caramuru, que amor Paraguaçu. É Chica da Silva e seu contratador. É cavaco, é banjo, pandeiro e tantã. É cachaça, é pinga, goló, Paraty. É Santa Guerreira que vira em Ançã. Se liga que meu povo é isso.